Oi, meu nome é Luísa e Jesus tem uma mensagem para sua vida. Semana passada eu estava numa situação muito complicada com Deus, porque eu estava errando muito e ao invés de ir até Jesus para pedir ajuda, eu fui tentando fazer coisas para me justificar, né? E eu acabava falhando de novo e de novo. E eu fugia da presença de Deus porque eu achava que se eu estivesse na presença dele, ele iria me repreender como eu me repreendo. E eu fiquei com medo porque não é legal ser repreendido, principalmente por Deus, né? A gente não quer ser repreendido por alguém que a gente ama, por alguém que a gente quer mostrar o nosso valor para. Nós queremos que Deus goste da gente, né? Que Deus, ele nos admire de uma forma de um pai, de ter orgulho da gente. A gente não quer que nossos pais nos repreendam, né? Nós queremos ser bons filhos. Mas então eu estava errando muito e fugindo da presença de Deus. Até que eu tomei coragem para entrar na presença de Deus. E a única coisa que ele me falou foi o quanto ele me amava. E aquilo me constrangeu tanto, porque eu acabei colocando a perspectiva que eu tinha de mim em Deus. Deus não vai te repreender como você se repreende. Deus não vai dizer, olha como você é idiota, tá fazendo isso, mas tem que fazer aquilo, e vai te apontar o dedo. Não, e sabe, é tão errado, a gente peca nisso em achar que Deus age da mesma forma que nós agimos, principalmente com nós mesmos. Então a nossa ideia de autorresposta, de responder os outros é totalmente diferente, muitas vezes, da forma com que Cristo age. E a gente acaba colocando ele nessa caixinha, né? Porque a gente se conhece e não conhece muito além disso. Então a gente acaba achando que o outro é parecido com a gente. Só que Jesus, ele é imensuravelmente melhor e amável. E quando eu estava na presença dele, ele só me constrangeu de uma forma que ele não me repreendeu. Ele só me disse o quanto ele me amava. O quanto nada daquilo que eu tinha feito fazia com que o amor dele diminuísse por mim. E sabe, muitas vezes você tá aí tentando agradar a Deus, fazendo tantas coisas, mas ele só quer que você sente e receba o amor dele. Tem esse versículo, né, que ele diz, Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas, mas somente uma é necessária. Maria ficou com a boa parte e essa não será tirada dela. Ou seja, Marta estava fazendo muitas coisas para agradar Jesus. Ela queria que Jesus se sentisse bem na casa dela. Ela queria mostrar para Jesus como ela era uma mulher boa, diferente da irmã dela. Só que Maria tinha decidido sentar aos pés de Jesus e escutar o que ele tinha para falar. E isso agradou muito mais a Jesus do que Marta com suas 1000 tarefas. Deus não vai te amar mais se você fazer isso ou fazer aquilo. Na verdade, aquilo que mais agrada a Deus é quando a gente simplesmente está com Ele e se permite ser amado. Porque esse amor, ele é acima de todo erro, de todo pecado, de toda dor, de toda ferida. E sabe, o que tá te faltando não é fazer mais coisas. É fazer a única coisa que Deus quer que você faça, que é simplesmente receber o amor dele sem merecer. A gente quer fazer coisas, né, para Jesus nos amar, porque a gente tem a ideia de que o amor tem que ser merecido, que o amor de Deus tem que ser merecido. A gente sempre tenta agradar as pessoas e tenta surpreender as pessoas, porque a gente cresceu achando que as pessoas nos amam por aquilo que a gente faz, mas Deus não é assim. Deus, quando desceu em formato de pomba diante de Jesus, ele disse, eis que você é meu filho amado em quem tenho prazer. E Jesus não tinha feito nada ainda, não tinha feito uma cura, não tinha feito nenhum milagre, nada de especial. Ele só existia e aquilo era suficiente para Deus. Então, você fica se perguntando, mas o que eu tenho que fazer? Como eu posso melhorar nisso? E como que eu venço isso? E eu tô pecando demais? E Deus tá te dizendo, ei, só permaneça no meu amor. Permaneça na minha presença e me permita te amar, mesmo você sendo imperfeita. A gente tem isso, né? Que nem eu tava falando de querer merecer o amor, mas o nosso orgulho, ele é ferido justamente nisso, quando Jesus não nos ama porque merecemos. Ele nos ama porque Ele quer.
Ele nos ama mesmo que nós sejamos ruins, Ele nos ama. E talvez a tarefa mais difícil seja permanecer nesse lugar de se permitir ser amada quando você não merece. E às vezes eu acho que a gente foge disso inconscientemente. Mas o que Deus está te pedindo hoje não é 1000 obras, não são mil afazeres, tarefas para agradar Ele. Tudo que Ele quer é que você permita receber esse amor dele sem ter feito nada, sem merecer, sem ser boa, sem ser um exemplo, sem ser sua melhor versão. Ele só quer te dar o amor que você está tentando tanto ganhar e que não percebe que já tem.